creio que nós vamos ver nos próximos dias, nos próximos meses, eu creio que ainda antes de acabar esse ano, todos nós viveremos um despertar do Senhor, um grande avivamento, um fogo do Espírito descendo sobre nós e grandes coisas acontecerão. É tempo de um avivamento sobre a igreja, é tempo da igreja clamar, não por coisas da terra, mas por aquilo que vem dos céus, manifestando-se em nós e a partir de nós por toda a terra, em nome de Jesus. Avivamento é o nosso desejo. É tempo de nos relacionarmos com Deus. Avivamento é intimidade. Avivamento é relacionamento. É viver aquilo que a Bíblia diz que a gente vai viver. É pregar aquilo que está escrito na Bíblia, não apenas como um testemunho dos nossos antepassados, mas como uma memória dos nossos antepassados, um testemunho deles, que também se realiza nos nossos dias hoje. Eu creio que nós vamos viver esta promessa. Existe uma palavra liberada do Espírito de Deus sendo derramado. Existe uma palavra liberada sobre o Espírito de Deus capacitando cada um de nós para cumprir o nosso chamado. Cada um tem o seu, cada um sabe para que foi chamado. Se não sabe, descobrirá, porque o avivamento trará luz, trará entendimento, tirará do nosso coração toda dúvida. Você saberá para que você foi chamado e qual é o propósito de Deus. É um tempo de nós entendermos qual é a nossa função neste corpo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo na terra, que se chama igreja. Igreja é você, sou eu, nós somos a igreja do Senhor Jesus, que só tem vida se o Espírito de Deus estiver dentro dela. O Espírito de Deus é o avivamento. O Espírito de Deus descendo, sendo derramado sobre nós, é o que nos dá vida. Avivamento é como um corpo que está inerte, que está sem vida, que está em coma, que está desmaiado, e de repente vem a vida novamente, de repente o corpo é reanimado após um acidente ou qualquer circunstância que a pessoa vive uma experiência de quase morte, ou quem sabe até mesmo morte, mas de repente estão ali os médicos fazendo aquele trabalho de choque, fazendo aquele trabalho de reanimação. De repente o corpo volta à vida, volta a respirar, volta a ter sentidos. Eu creio que é isso que o Espírito de Deus vai fazer nesses dias na igreja, na sua igreja, na igreja do Senhor Jesus, uma igreja que está, quem sabe, relapsa, quem sabe está morna, quem sabe está fria, gelada, quem sabe, mas é um tempo do fogo do Espírito voltar e acender e aquecer a sua vida e a minha, em nome de Jesus. Vamos viver um grande avivamento. Você crê em nome de Jesus? Então vamos falar disso hoje. Avivamento, expectativa que nós temos que colocar no coração para viver. Os discípulos viveram um avivamento porque eles geraram, antes de tudo, expectativa dentro do seu coração. Quando Jesus falou a eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, eles acreditaram na palavra, eles começaram a orar naquele sentido, começaram a buscar naquele sentido, se separaram do mundo, decidiram entrar num cenáculo de oração, num lugar de oração, reuniram-se como igreja e geraram uma expectativa dentro do coração. Fé, confiar, acreditar, desejar, acima de todas as coisas, desejar muito, querer muito, esperar muito. Espere, gere uma grande expectativa. Essa semana o Espírito de Deus me acordou já desde a segunda-feira passada, e a semana inteira, essa semana toda, gerando dentro do meu coração uma expectativa, uma alegria. Você sabe aquele sentimento de que alguma coisa muito boa está para bater na porta da nossa casa, de que alguma coisa muito boa está para acontecer conosco, de alguma coisa extraordinária está para chegar às nossas vidas, e isso o dinheiro não pode comprar, isso as pessoas não podem nos dar, isto quem nos dará é o Espírito Santo de Deus, que quando descer virá com um pacotão completo para abençoar a sua igreja em nome de Jesus. Expectativa, gere expectativa. Por que eu creio que um grande avivamento está para acontecer? Por causa dos sinais. Os sinais são claros, são evidentes. Sinais de que o avivamento do Senhor está para ser derramado. Qual é o maior sinal que nós percebemos? As dificuldades. Crise. Esse ano está sendo um ano de crise para você? Levanta a mão assim, quem tem coragem assim de se unir a mim. Que ano complicadinho, hein? Que ano difícil.
Que ano, quem sabe, para muitos estão orando, Senhor, eu quero esquecer esse ano, Senhor, faz esse ano passar rápido, e o Senhor está dizendo, não, esse ano será o melhor ano da tua história, esse ano será o melhor ano da tua vida, porque antes de findar esse ano, eu vou vir com poder, com graça, com unção, com a autoridade do alto, eu vou mudar a tua história, você vai viver o que você nunca viveu, ter experiências que você nunca teve, relacionamento comigo que você nunca teve. Dificuldade é um sintoma de um grande avivamento, é um sinal de que está para vir um grande avivamento. Quando a gente vê Atos 2, nós percebemos isso. Havia em Atos 2 uma dificuldade enorme. Primeiro, perseguição. A igreja havia perdido, os discípulos haviam perdido o seu mestre. Jesus Cristo havia morrido, ressuscitado. Eles viram o Senhor Jesus. Jesus andou com eles por mais 40 dias, mas a verdade é que antes do avivamento, um prazo de 10 dias da ascensão de Cristo, Jesus andou 40 dias com eles. Depois de ressuscitado, Jesus andou 40 dias. Depois que Jesus foi aos céus, eles passaram 10 dias. Nem todos acreditaram, nem todos creram que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam com medo. Eles estavam sofrendo perseguições, eles estavam temerosos, eles estavam desconfiados, eles andavam escondidos, eles se trancaram num local, numa casa, diz a palavra em Atos 1, que era um andar superior de uma casa, para que se alguém entrasse pela porta, ninguém não visse ninguém, eles estavam praticamente escondidos. Um tempo onde havia um império chamado Império Romano, um império que subjugava o povo de Israel, um império que roubava a produção do povo de Israel, um império que toda a força do trabalho deles não voltava para eles, eles se esforçavam demais, mas pouco resultado havia de volta a todos eles. Era um tempo de crise econômica, era um tempo de escassez, era um tempo de dificuldade, mas foi neste tempo, foi nessa realidade, foi nessas circunstâncias que o Espírito Santo de Deus desceu e fez algo extraordinário. Então, meu irmão, tempo de crise é tempo de você prestar atenção nos sinais. Depois do choro, vem um tempo de sorriso. Depois da tempestade, vem a bonança. A caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando pouco a pouco, até tornar-se dia perfeito. Creia que um grande mover do Senhor está para ser derramado sobre a sua vida. É rápido, vai acontecer, você vai experimentar, vai ser de repente, vai te surpreender em nome de Jesus. A crise é um sinal. A dificuldade que você está vivendo, seja financeira, seja emocional, quem sabe até mesmo espiritual, um tempo, quem sabe que você ora, mas parece que as coisas não acontecem, sabe quando a gente ora, parece que o céu está de bronze, parece que o Senhor não ouve, um desejo de voltar a viver aquelas experiências, andar com Jesus, ver Jesus fazendo milagre. Eu já vivi tanto, eu já vi tanta coisa. Esses discípulos estavam assim. Eles andaram por 3 anos com Jesus, vendo Jesus fazendo coisas extraordinárias. Agora Jesus foi aos céus, desapareceu, sumiu. E pior, eles ficavam 10 dias orando. Meu irmão, talvez você diga só 10 dias. Para quem andava com Jesus, via Jesus face a face. Para quem se relacionava com Ele diariamente. Para quem todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, estava do lado. A Bíblia diz que se tivesse sido escrito tudo que Jesus Cristo fez nessa terra, não haveria livros capazes de registrar tudo que Jesus fez. Os evangelhos são apenas uma pílula, uma pequena amostra, só para que a gente tenha uma base daquilo que Jesus fez. Jesus fez muito mais, Jesus foi muito mais além, Jesus realizou coisas extraordinárias, tanto é que só Jesus Cristo foi capaz de mudar a história, dividir entre antes e depois dele. Até ateu tem que se convencer, até o ateu tem que se conformar com isso. A história é dividida entre antes e depois de Cristo, por causa daquilo que ele fez. Agora você imagina os discípulos com ele, vendo tudo aquilo e de repente ele desaparece. Foram tempos difíceis, foram dias difíceis. Eles oravam e as coisas parece que não rompiam. Talvez você viva essa realidade hoje, talvez essa seja a tua realidade. Você está vivendo um tempo de céu de bronze. O fogo do Espírito vai romper essas barreiras, vai abrir essas comportas e coisas maravilhosas vão acontecer. Não desista. Tempos de crise. Quando a gente olha para... Esses dias eu estava refletindo, ontem ainda eu estava refletindo sobre o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em 1906,
Começou um pouco antes, 905, começou com o avivamento de Gales, depois veio para Los Angeles, para os Estados Unidos, na Califórnia, em 1906, e você conhece a história, se não conhece, procure conhecer. Foi um grande avivamento que marcou a história do Pentecostes, né? A história pentecostal do século XX, né? Nós somos resultado, a nossa fé pentecostal, o nosso fogo no Espírito, a maneira como a igreja vem caminhando nesses anos, nesse século XX, início do século XXI, é muito resultado também daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Rua Azusa. Foi algo poderoso, um tempo de segregação, era um tempo de muita dificuldade, era um tempo de segregação racial, um tempo de preconceito, um tempo onde brancos e negros eram separados, não podiam conviver nos mesmos espaços, não podiam se relacionar. Havia ônibus separados para eles, ou seja, era um tempo de total segregação. Mas foi naquele tempo, foi naqueles dias que o Espírito Santo de Deus escolheu um homem negro, encheu ele do Espírito Santo de Deus, e a igreja da Rua Azusa se tornou uma igreja onde brancos e negros e índios e amarelos e mulatos, e todos adoravam ao Senhor junto, não havia segregação racial, num tempo onde aquilo era um escândalo, porque quando o Espírito Santo de Deus vem, ele quebra todos os paradigmas, ele quebra todas as doutrinas humanas, ele quebra toda a religiosidade, ele quebra tudo aquilo que nós colocamos como barreira. Não coloque Deus dentro de uma caixa, porque Deus não cabe em caixa. Deus é Deus, Deus é tudo em todos. Os céus dos céus não comportam a glória do Senhor. Não comportam. Não comportam. Agora você sabe que além de tudo isso, sabe o que aconteceu naquela época? Um grande terremoto que você deve já ter estudado naquela falha de San Andreas que atravessa toda a costa da Califórnia, e aquela falha ela teve um deslocamento e provocou um terremoto que destruiu a cidade de São Francisco, que fica alguns 600 quilômetros para cima, né, de Los Angeles. Destruiu. Um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de muita escassez, um tempo só que nesse mesmo tempo o Espírito de Deus estava sendo derramado, estava se manifestando, e aquele povo foi protegido, porque pode haver crise, pode haver dificuldade, pode haver diferenças, pode haver religiosidade, tudo isso sempre aconteceu, tudo isso sempre acontecerá. Agora, vivendo um grande avivamento do Senhor, você estará revestido. Sabe o que é revestimento? É proteção. Nós passaremos por tudo isso e se cumprirá na nossa vida o Salmo 91, que diz que 1.000 caem ao nosso lado, 10.000 caem à nossa direita. O Salmo 91 que diz que os anjos do Senhor, Ele dá ordem ao nosso respeito. O Salmo 23 que diz que ainda que a gente passe por vale de sombra da morte, a gente não temerá mal algum, porque o Senhor está conosco. Revestimento de poder, proteção, cuidado, abrigo, refúgio é o nosso Deus. Quem viver o grande avivamento estará protegido. Chegará um tempo, meu irmão, em que ficará insuportável viver nessa terra. É uma palavra que Jesus Cristo liberou. Jesus disse que no final dos dias, antes da sua volta, o aumento da maldade esfriaria o amor de muitos, o aumento da perversidade, guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, fomes, pestes, terremotos. A população ficaria desesperada por causa do bramido e da agitação do mar. Você já viu os tsunamis? Situações que aconteceriam. A perseguição religiosa, perseguição de todas as formas, dificuldade. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou que pais ficarão contra filhos, filhos contra pais. Acontecerá isso por causa do afastamento, o povo se afastando do Senhor, a maldade entrando no mundo, e disse o Senhor Jesus Cristo, que se esses dias não fossem abreviados, nem os salvos se salvariam.
nem os escolhidos seriam salvos. Esses dias serão abreviados. Por quê? Porque vai ficar difícil, vai ficar insuportável, vai ficar muito complicado nós vivermos nessa terra sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos falando, por isso nós estamos clamando, por isso entenda o reino de Deus, a palavra de Deus, viver como igreja. Isto tudo não é conto da carochinha, isso é a verdade, as palavras proféticas estão se cumprindo, o relógio está batendo à meia-noite, o Senhor Jesus Cristo está batendo as portas, em breve Ele voltará, mas Ele não te encontrará caído, Ele não te encontrará prostrado, Ele não te encontrará destruído, Ele não te encontrará envergonhado, Ele te encontrará de cabeça erguida, em pé, como uma igreja pura, santa, imaculada, cheia do Espírito Santo de Deus, honrando o Senhor com a vida que viveu nessa terra. Foi para isso que Ele nos chamou, para que a gente viva uma vida de honra apesar das dificuldades, viver um grande avivamento. Esse texto que nós lemos, ele é um avivamento, ele é um símbolo, ele é uma tipologia de um grande avivamento. A realidade naqueles dias era uma realidade de escassez. Havia uma seca, fazia 3 anos que não chovia na terra. Nesses 3 anos o povo estava faminto, o povo estava sedento. Israel dependia quase que exclusivamente da agricultura, então você imagina, sem chuva, a terra não produz, a terra não tem fertilidade, a chuva molha a terra, e molhando a terra traz, para a semente a fertilidade, a semente frutifica. Agora você imagina por 3 anos, isso tudo acontecia por causa do pecado, por causa do afastamento, por causa de uma palavra liberada do Senhor. Não só havia seca, como também havia um governo, uma nação desviada, era um povo totalmente voltado para a idolatria, para a adoração de outros deuses. Era um tempo de uma dificuldade enorme, de uma escassez enorme. Mas foi nesses dias que o Senhor levantou Elias, e Elias foi um instrumento do Senhor para vir com uma palavra de restauração, de conserto, de renovo, de reparo para aquele povo. E nós vemos nesse texto um fogo dos céus, o Espírito Santo de Deus se manifestando e mostrando que Deus é Deus, e que Deus é com o seu povo, e que se o seu povo se arrepender, que o seu povo se humilhar, se o seu povo voltar para si, para o Senhor, se o povo se colocar na presença do Senhor, ainda que nós estejamos vivendo um tempo de juízo, a misericórdia do Senhor triunfará sobre o juízo. Deus é um Deus extremamente misericordioso. Talvez você chegou hoje aqui, talvez a vida que você viveu, a vida desregrada, a vida cheia de falhas, de erros, de pecados, traz sobre nós consequências, juízo. Mas hoje nesse lugar, se você tão somente voltar o teu coração para o Senhor, se você tão somente voltar os teus olhos para o Senhor, do Senhor vem o teu socorro, do Senhor vem a restauração, do Senhor vem a reconciliação, a misericórdia do Senhor triunfará sobre o juízo na sua vida, em nome de Jesus. Aquele que é misericordioso está nesse lugar, aquele que coloca o seu coração na sua miséria, aquele que apesar de todos os nossos erros nos ama e quer ver a nossa vida ser transformada, está nesse lugar para descer com fogo, com graça e com unção hoje. Agora, eu creio que hoje é uma noite onde uma linha divisória, um marco será estabelecido entre antes e depois no teu relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Amém? Hoje é uma noite diferenciada para o Senhor marcar a nossa história. Gere no teu coração expectativa. Essa semana será uma semana diferenciada, uma semana da ação, do mover, da ação do Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Está na hora de nós querermos viver aquilo que a Bíblia diz que nós vamos viver. Está na hora de nós sermos aquilo que a Bíblia diz que a gente é. Está na hora de nós experimentarmos aquilo que a palavra de Deus diz que experimentaremos. O tempo não é amanhã, o tempo é hoje. É hoje o mover do Senhor sobre a nossa vida. É tempo de o Senhor levantar Elias nessa geração. Elias. Você sabe que Deus usou Elias. Para vivermos um grande avivamento, o Senhor vai levantar nesta geração Elias. Você sabe o que significa Elias? A palavra Elias, Deus é o meu Senhor. A palavra Elias significa Deus é o meu Senhor. Está na hora de nós nos levantarmos com esta atitude. Em todo lugar, em todas as circunstâncias, estejamos aonde o Senhor nos colocar, nós declararmos que o Senhor é o nosso Deus. Não termos vergonha
não nos escondermos, não nos acovardarmos. Está na hora do Senhor levantar um grande avivamento. Começa com o Senhor levantando Elias. Foi Elias no Velho Testamento. No Novo Testamento, antes de Jesus Cristo vir, a Bíblia diz que Jesus Cristo é aquele que batiza com fogo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se você quer viver um avivamento do Senhor, não há outra forma, o caminho é Jesus Cristo. O primeiro passo para você viver um grande avivamento do Senhor é entregar-se totalmente ao Senhor Jesus. É viver para o Senhor Jesus, é crer no poder, na ressurreição e na volta do Senhor Jesus, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessar, é tempo de confessar. Quem crê, confessa. Paulo disse: eu criei, por isso falei. Nós também somos aqueles que cremos e por isso falamos. Quem crê, confessa. Quem crê, fala. Quem crê se apresenta, quem crer não se esconde, quem crer é como Elias. Elias se levantou com autoridade, com coragem, diante de um povo que estava totalmente desviado, sem vergonha do que o povo ia dizer. Sem vergonha. A palavra é meio estranha, né? Mas é verdade. Não teve vergonha. Ele não teve nenhum pudor, nenhuma restrição em se apresentar como um profeta de Deus. Quando a gente vê Jesus Cristo vindo, a gente vê que Deus primeiro enviou João Batista. João Batista, ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus. A igreja está hoje, nessa geração, preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus. A igreja nessa geração é como João Batista, é como aqueles que andam nesse espírito. O anjo Gabriel, quando se apresentou ao pai de João Batista, quando se apresentou para dar a notícia de que Isabel engravidaria, ele disse: ele virá no espírito e no poder de Elias, para trazer o coração dos pais aos filhos, dos desobedientes à sabedoria, e preparar um povo para o Senhor. Sabe qual é o espírito e o poder de Elias? É preparar um povo para o Senhor. É preparar uma geração para a volta do Senhor Jesus. É se apresentar dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, aonde estivermos, sermos alguém que se levanta com o espírito e com o poder que Elias tem, um poder e um espírito que se apresenta dizendo: o Senhor é Deus, não só da minha vida, o Senhor é Deus dessa nação. Essa nação não vai se corromper, essa nação não vai se perder, essa cidade não vai falir, esse povo não vai se acabar, a minha família não se perderá. É um povo que se levanta no espírito e no poder de Josué, que disse: se vocês quiserem servir qualquer outro Deus, sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Hoje é um dia do Senhor levantar essa igreja nesse lugar, em nome de Jesus, no poder e no espírito. Uma igreja que se levanta e diz: o Senhor é o meu Deus. Deus não precisa de agente secreto. Está na hora do Senhor levantar Elias nas universidades. Muitos jovens nas universidades. Universidades é lugar onde muitas vezes a fé tentam abalar a nossa fé, tentam destruir a nossa fé, tentam colocar, envergonhar. E muitas vezes a gente vê gente que serve ao Senhor, que serve a Deus, que vai à igreja, que é criado desde o início, que confia, que crê na palavra, mas se acovardam diante de pseudos sábios, quando Deus diz: querendo ser sábios, tornaram-se loucos. Nós devemos estar prontos a dar a qualquer um a razão da fé que nós temos, da esperança que está dentro de nós, de dizermos: meu irmão, quanta gente que quer viver um avivamento. A gente fala de avivamento, a gente fala de presença do Espírito Santo, a gente fala do Senhor fazer uma grande obra na sua vida, e ele até crê, mas ele não consegue entender que nós precisamos nos revelar. Somos chamados para sermos luz nessa terra, candeia, luz, gente que fica em cima, revelando, iluminando, trazendo revelação, trazendo claridade sobre toda a terra. Luz é para estar no alto iluminando, luz não é para se esconder, luz não é para se envergonhar. Não se envergonhe. Jesus Cristo falou: aquele que se envergonhar diante de mim, diante dessa sociedade corrupta e adúltera, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Se manifeste, meu irmão. Às vezes a gente vê pessoas dizendo: eu te vi lá na igreja, te vi numa foto, apareceu na igreja. Pois é, a minha mulher que está me levando aí, meus amigos me convidaram, mas sabe como é que é, né? Tenta sair, a pessoa nem falou nada, ele já tenta sair pela tangente, com vergonha de dizer que serve ao Senhor. Meu irmão, olha para o teu irmão e diz: você precisa ser sem vergonha. Não tenha vergonha de proclamar o Evangelho nessa geração, em nome de Jesus.
Não tenha vergonha. Elias, ele se levantou e disse diante dos profetas de Baal, um povo desviado, 950 profetas de Baal, um rei desviado, uma geração inteira corrompida, mas ele não teve vergonha nem medo. Ele se levantou e disse: o Senhor é o meu Deus. Uma geração que declara isso. Que nós possamos ter na política homens que se levantam e dizem: o Senhor é o meu Deus. Homens tementes a Deus em nome de Jesus, amém. Que nós possamos ter dentro da igreja, meu irmão. Dentro da igreja. Porque essa é a realidade, nós vemos até mesmo dentro da igreja, gente que já não teme mais ao Senhor. Pastores que já não temem mais o Senhor. Líderes que estão à frente de um povo para proclamar o Evangelho, para anunciar a salvação, para falar do Senhor, mas o Espírito é outro. O Espírito não é mais o Espírito de Deus, é a minha salvação. O Espírito é o Espírito do dinheiro, é a minha salvação. Das coisas são a minha salvação. Não, a tua salvação é o Senhor Jesus Cristo. Tendo muito, tendo pouco, estando na abastança ou na pobreza, em qualquer circunstância, você pertence ao Senhor. Ele é a nossa salvação e Ele precisa ser proclamado nessa terra. Proclamado, o Senhor Jesus proclamado, falado, anunciado por Elias. Se levantem, Elias nessa geração, em nome de Jesus. Elias, ele se levantou, o Senhor usou Elias. Um outro fato interessante que a gente vê no texto é que Elias, levantando-se, aproximou o povo, disse ao povo: aproximem-se a mim. Meu irmão, não haverá avivamento sem unidade. Não acontecerá avivamento. Não acontecerá um grande avivamento sobre a nossa vida enquanto não tivermos esse entendimento de que fomos chamados para viver na unidade. Uma marca que sustentou o avivamento de Atos 2, uma característica que sustentou aquele grande avivamento foi eles permanecerem unidos. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito de Deus veio, eles estavam todos unidos no mesmo lugar. E essa união não era apenas um ajuntamento de pessoas. Essa união era um só coração, uma só mente, uma só oração, um só desejo, uma só vontade, uma unidade de um povo desejando a presença, a intimidade, uma igreja que se levanta buscando mais o relacionamento do que o entretenimento. Mais relacionamento, menos entretenimento. Mais santidade, menos popularidade. Uma igreja que se preocupa com isso. Um povo que se preocupa com isso. Quando a gente sai de casa e vem para a igreja, a gente não vem para o entretenimento, a gente vem para o relacionamento com o Pai, com o Senhor e uns com os outros. Essa é a verdade. Esse é o desejo do Senhor. Uma igreja que busque relacionamento com Ele, adorando a Ele, servindo as pessoas. Nós amamos ao Senhor quando nós amamos as pessoas. A Bíblia Sagrada diz que aquele que não ama o seu irmão é um mentiroso, porque como vai dizer que ama a Deus a quem não vê, não amando o seu irmão a quem vê? Se eu sirvo a Deus no outro, se eu sirvo a Deus nas pessoas, se eu sirvo a Deus no meu próximo, eu revelo o meu amor ao Senhor no próximo, eu revelo o meu amor ao Senhor servindo e fazendo e favorecendo, vendo o poder de Deus e me alegrando com o poder de Deus se manifestando na vida do próximo. Isso é unidade. É tempo da igreja mudar os conceitos. O mundo não pode entrar na igreja, a igreja é que deve influenciar o mundo. No mundo, você vê o quê? A pessoa até se alegra com a tua felicidade, desde que você não esteja mais feliz do que ela. Se alegra com o teu crescimento, desde que você não cresça mais do que ela. Se alegra com a tua prosperidade, desde que você tenha menos dinheiro do que ela. No reino de Deus, você se alegra com aquele que chega primeiro do que você, porque você sabe que ele chegando primeiro do que você, o mesmo Deus que colocou ele lá vai te colocar lá também. Ele chegando, ele pode te ajudar, ele chegando, ele pode te favorecer. Você se alegra com o crescimento, com as realizações, com o testemunho do outro. É assim que nós crescemos. O mesmo Deus que está fazendo na vida do teu irmão do lado, vai fazer na tua vida também, em nome de Jesus. Relacionamento, gente. Intimidade. Unidade da igreja. Nós vamos perceber que Elias, ele chamou o povo, porque as pessoas, elas chamam, todo mundo quer maioria. Estamos falando aqui de política, o prefeito, agora nós vamos ter uma eleição para a prefeitura. O prefeito, ele vai querer o quê? Maioria na Câmara, por quê? Para governar. O vereador, ele vai querer o quê? Relacionamento com seus pares, com seus colegas, para quê? Para aprovar os seus projetos. Todo mundo quer ter maioria, todo mundo quer ter relacionamento. O problema é a intenção do relacionamento.
O problema é o que nos motiva a ter relacionamento, a ter maioria. Na grande maioria das vezes no mundo, as pessoas querem se aproximar das pessoas para quê? Para favorecer os seus projetos pessoais. No reino de Deus, a gente aproxima as pessoas para favorecer o projeto de Deus. O propósito de Deus, a vontade do Senhor, fazer com que a obra do Senhor aconteça. Nós nos unimos em prol do projeto de Deus. Nós vamos ver que Elias, ele chamou o povo, aproximem-se de mim. E ele, aproximando-se o povo dele, ele foi fazer o quê? Restaurar o altar do Senhor. Aproximem-se de mim para fazer a obra. Aproximem-se de mim para que a gente conclua o projeto de Deus. Aproximem-se para que a gente faça a diferença. A unidade no corpo de Cristo provocará um grande avivamento. O Espírito de Deus será derramado neste entendimento. Se quisermos viver um grande avivamento, vivamos em unidade. A Bíblia vai dizer que o avivamento veio porque eles estavam unidos e permaneceu, porque eles não consideravam sua coisa alguma, mas tudo que tinham repartiam uns com os outros, a unidade, estavam sempre juntos em reunião, no pátio do templo, nas casas, repartindo pão, comunhão. Somos chamados para comunhão, para comungar em Cristo. Todos nós, que essa igreja seja uma igreja de uma grande comunhão. Procure relacionamento com quem quer relacionamento com Deus e nós vamos viver um grande avivamento. Esta é uma atitude que devemos tomar se quisermos ter avivamento. Sabe qual foi uma outra marca que provocou o grande avivamento naquele lugar? Provocou a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que Elias aproximou o povo dele e começou a reparar o altar. Não haverá avivamento sem arrependimento. Não haverá avivamento sem conserto. Uma das coisas que o Evangelho provoca em nós é conserto. Se existe algo que o Evangelho provoca em nós, hoje pela manhã estava aqui um amigo meu, que está vindo há 2, 3 semanas na igreja, muito novo na igreja ainda, e a gente saiu para almoçar, e ele, no almoço, ele dizendo para mim, olha cara, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que tu anda observando a minha vida para falar de mim. Porque quando tu prega, cara, é tudo para mim. E eu falei, isso é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é exatamente isso. Se a palavra não cortar, não é palavra. Se a palavra não entrar como espada, Deus não falou. Uma das marcas do Evangelho é a palavra entrar cortando, discernir mente, coração, intenções do coração, consertar o que precisa ser consertado, reparar o que precisa ser reparado. A sensação que você tem é que o pastor está cuidando da tua vida, que o pastor quer saber de você. O pastor não sabe é nada, é o poder da multiforme graça da palavra. A palavra vai entrando, vai cortando, vai limpando, vai consertando, vai reparando. A marca do grande avivamento. Se você está vivendo um tempo de conserto, se você está vivendo um tempo onde o Espírito de Deus está te reparando, te reconciliando, te restaurando pelo poder da palavra, em qualquer momento, de repente o Espírito de Deus vai descer e grandes coisas vão acontecer. O Evangelho tem essa prerrogativa, o Evangelho tem essa função, a função de cortar, de reparar, de restaurar. A Bíblia vai dizer que ele reparou o altar do Senhor hoje qual é, você sabe? Naquele tempo era um monte de pedras, e hoje o que é? É o teu coração. O altar do Senhor hoje é o teu coração. O altar do Senhor hoje é o teu entendimento. O Senhor trabalha no nosso coração. Antes de nós vivermos um grande avivamento, nós vamos ver o Senhor cuidando de áreas da nossa vida. O Senhor reparando áreas, arestas, podando. A Bíblia diz que aquele que não dá fruto, ele corta, mas aquele que dá, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então o Evangelho vai fazendo isso. A palavra de Deus vai fazendo isso conosco, ela vai nos reparando, ela vai nos restaurando. Hoje o Senhor trabalha, quem sabe hoje é uma noite onde o Senhor está trabalhando, quem sabe esse tempo que você está vivendo é um tempo de restauração do altar, uma restauração completa, total do teu coração. Amarguras que precisam ser deixadas para trás, o Senhor vai reparando, vai consertando pela palavra. Perdão que não é liberado, traumas que você viveu, sofrimentos que você carrega, ódio, ira, tantas coisas, inveja, medo, tudo isso nós vamos carregando. Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7, ele prega o sermão da montanha, ele prega o sermão que a gente chama das bem-aventuranças, e ele fala no verso 6 ou 5, se eu não me engano, ele diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus.
Sabe quem vai ver o Senhor? Quem tiver com o coração purificado, restaurado no Senhor. Por isso que o Evangelho vai nos purificando, vai nos restaurando. O Senhor primeiro vai restaurar totalmente o teu coração. Primeiro Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado. Por isso que Jesus Cristo, depois que Ele fala isso, Ele prega 5, 6 e 7 de Mateus, Ele começa a falar do coração. Ele começa a falar da realidade da vida e o que nós precisamos fazer. Ele diz que do coração procedem todas as coisas. Ele fala que é do coração do homem que vêm as coisas. Ele fala que nós devemos proteger o nosso coração. Ele fala que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Ele fala que nós devemos dar a outra face, que nós devemos caminhar, que nós devemos ter comunhão. Ele vai falando de relacionamentos, de circunstâncias que acontecem na nossa vida, que tudo parte do coração, de um pensamento, de uma vontade. E o Senhor hoje está nesse lugar, o Evangelho está sendo pregado hoje, a palavra hoje está sendo uma palavra de restauração, para o Senhor deixar o teu altar pronto, o teu coração pronto, e o Espírito de Deus vir e habitar e encher completamente todo o teu coração. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Ele começa a restaurar o altar e Ele pega 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Eu sempre falo isso aqui, vale a pena repetir, cada vez que a Bíblia fala de números, que a Bíblia trata sobre números, ela está mostrando muitas vezes a assinatura, a manifestação de Deus. Deus, para fazer o povo entender que Ele está assinando uma obra, o que Ele está querendo realizar com aquela obra, Ele usa muitas vezes números. Não é para você virar um místico, não é para você jogar na loteria, não vai jogar no bicho amanhã porque não vai funcionar, é apenas para você entender. Muitas vezes quando você vê números específicos na Bíblia, você vê uma assinatura do Senhor, e o número 12 na Bíblia sempre traz uma visão de plenitude, de completude. Você vai ver que 12 eram as tribos de Israel, de Jacó, ou seja, Jacó ele se completou, ele estava pleno quando ele formou os seus, gerou os seus 12 filhos, e a partir dali aconteceu a nação de Israel. Você vai perceber que Jesus Cristo, ele aos 12 anos de idade estava no templo, falando com os mestres, aprendendo com os mestres e surpreendendo os mestres com a sua sabedoria. 12 anos para o menino judeu é o tempo onde o menino judeu ele termina, ele completa o ciclo onde ele da sua infância até os 12 anos ele aprende tudo que precisa para viver uma vida realizada, plena na terra. Então Jesus com 12 anos acontece isso. Você vai ver que em Apocalipse 22, a árvore da vida, ela tem 12 frutos, frutifica 12 vezes ao ano, uma vez por mês, ou seja, é a plenitude, a árvore da vida. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente. Eu vim para que vocês tenham essa vida em João 10, vida plena. O Senhor quer plenitude, o Senhor quer que nós na nossa vida tenhamos plenitude. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que o altar do Senhor, que o Senhor está reparando na sua vida, é para todas as áreas da sua vida. O avivamento não é apenas para uma área, o avivamento é para a plenitude, é para te completar, é para te fazer realizado nessa terra, é para te encher do Espírito Santo em todas as áreas. O avivamento de Deus é para te proporcionar todas as áreas da sua vida realizada em nome de Jesus. Avivamento de Deus não vem para você ser um sucesso no ministério e um fracasso na sua casa. O avivamento de Deus não virá para você ser um sucesso na família e um fracasso enquanto um profissional, enquanto um trabalhador. O avivamento de Deus vai proporcionar plenitude de vida sobre você, para você, em nome de Jesus. Essa é a palavra, essa é a promessa. Lá em Atos 2 a Bíblia vai dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo. Não tinha nenhuma área em que o Senhor não completou. Não havia nenhuma área que não foi visitada pelo Senhor. Todas as áreas da sua vida, quando o avivamento vier, o Espírito de Deus visitará, preencherá, te favorecerá, te ajudará. Você viverá o que a palavra de Deus diz que você viverá. Eu vim para que você tenha vida, muita vida, e a tenha em plenitude.